Estamos iniciando o programa na Rádio com Leonardo Rabelo. Você é nosso convidado para assistir a um programa de educação, entretenimento, muita informação relevante e, acima de tudo, sobre responsabilidade social. Venha conosco! Olá, seja muito bem-vindo nessa terça-feira aqui no nosso programa de entrevistas. Meu nome é Leonardo Rabelo e hoje nós temos bate-papos muito interessantes, coisa muito boa, começando com Patrícia Casasanta. Só pelo sobrenome, você já sabe que a conversa é de alto nível. A Patrícia ela é psicóloga e é educadora e ela traz uma proposta daquilo que ela chama de educação disruptiva. A grande questão é, estamos ou não estamos preparando os nossos filhos e desenvolvendo eles para o futuro, para o mercado de futuro, para viver em um futuro tão incerto? Bate-papo muito importante para você que é pai e para você que é mãe. Logo depois, com a nossa advogada do trabalho, Fernanda Rocha, falando direto do direito do trabalhador. Depois da Fernanda Rocha, nós temos o bate-papo com a nossa professora de língua portuguesa, a Dulce, diretamente do entorno de Brasília. E depois, na sequência, se você está precisando de um agito na tua vida, sabe, de um estímulo para que você siga em frente, uma história de superação incrível, com uma moça, uma menina chamada Isabela Fialho. Os médicos erraram com ela, 2 médicos. A Isabela ficou por 4 anos sem andar em cadeira de rodas, sentindo dores terríveis. Até hoje ela sente muitas dores. Transformou essas dores em um movimento social, escreveu um livro, terminou 2 graduações e tem uma história de vida para te motivar e para que você possa se inspirar para conduzir também o teu dia a dia. A gente fecha o programa de hoje com atualidades. Dr. Jesus Valentini, advogado, fechando o programa dessa terça-feira. Seja muito bem-vindo, ótima terça-feira para você. Estamos iniciando o programa na Rádio com Leonardo Rabelo. Momento Educando com Leveza e Criatividade, com Patrícia Casasanta, da Escola Sempre. Patrícia Casasanta nos ensinando sobre, olha, habilidades do futuro e do presente, né? Pati, como é que você tá? Tudo bem? Tudo jóia, Léo. Muito bom. Mais um programa aqui, né? Com você, com todo mundo que nos acompanha. E hoje a gente vai fechar o nosso top 5 das principais habilidades do futuro que a gente elegeu para começar a estimular já na primeira infância. E aí, Léo, a gente vai fechar em grande estilo. Vamos fechar com inteligência emocional, que, aliás, é um assunto, né, que tem sido muito falado de uns 3, 4 anos para cá. Né? Acho que todo mundo hoje, né, que tem criança, que está aí envolvido de alguma forma com a educação, já ouviu falar. E esse termo, ele não é novo, viu, Léo? Esse termo ele apareceu pela primeira vez em documentos científicos em 1966, tá? num artigo de um psicólogo americano, Hans Kerleimer. E depois, ele ainda veio em 1990, foi aprofundado pelos psicólogos Peter Salovey e John Mayer. Só que a gente começou a ouvir falar disso a partir aí de 1995, né, com o livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, que, na verdade, a partir dos estudos do Gardner sobre as múltiplas inteligências, que eu já falei aqui algumas vezes e depois vou aprofundar mais com vocês, que é um assunto muito legal, ele pegou 2 inteligências, a interpessoal e a intrapessoal, para trazer esse conceito de inteligência emocional e acabar com aquela história do QI, né, que era o coeficiente de inteligência que levava em conta muito mais a parte lógica e linguística, né, dizendo que, cara, a gente tem que considerar também o quociente de inteligência emocional, sobretudo quando a gente se fala de habilidades, né, para a vida social e para a vida profissional também. Ou seja, cada vez menos essa parte técnica é necessária e cada vez mais é importante essa parte socioemocional. Mas e aí, o que é inteligência emocional, afinal? No conceito de Goleman, ela vai ser a capacidade que a gente tem de gerenciar os nossos sentimentos, né, e usá-los de uma forma mais eficaz. Então, a gente pode considerar, Léo, que a inteligência emocional é um conjunto de competências e habilidades relacionadas a lidar com as emoções, né, com as nossas emoções. Como e o quanto a gente consegue perceber, processar,
compreender e gerenciar essas emoções e sentimentos. Porque quando a gente não controla isso, mas controle não no sentido de conter, mas nesse sentido de gerenciar mesmo, a gente acaba reagindo de uma forma desordenada, né, de uma forma negativa, e a gente perde oportunidades, afeta as nossas relações, né, com o outro e com a gente mesmo. E aí, Léo, eu vou fazer uma pergunta aqui para você e para quem está ouvindo a gente, né? Pensa assim, na sua vida escolar, no seu crescimento aí, quando você se lembra de ter cursado alguma disciplina na escola, por exemplo, chamada Emoções e Sentimentos, se você teve uma alfabetização emocional? Provavelmente não, né? E hoje muito se fala da inteligência emocional. Só que a gente percebe, né, que ela é realmente muito importante, né, quando a gente pensa no nosso mundo interno. E aí a inteligência emocional é sim possível de ser estimulada, desenvolvida, né? E a gente pode potencializar essa capacidade de conduzir as emoções para trabalhar a nosso favor. Só que o problema hoje, Léo, embora todo mundo fale da importância da inteligência emocional, tá? É que ela não vai ser feita, né, como uma disciplina escolar. Pelo menos não como eu tenho percebido que ela está sendo abordada hoje nas escolas. Tá? Com livro, né, um planejamento engessado, né, e todos os dias teremos aulas de inteligência emocional, segunda e quarta no terceiro horário. Não é assim que funciona. Tá? A inteligência emocional é alguma coisa que ela tem que permear toda a educação dentro e fora da escola. E como a gente diz, uma educação do futuro começa dentro de casa. Então, é a gente estimular isso desde que o bebê nasce. Aliás, até dentro do ventre da mãe. E aí vocês podem me perguntar, mas como? Então, primeiro, a gente tem que fazer o quê? Que eu tenho falado em todas as habilidades. Desenvolver na gente. Em nós, pais e mães, nos professores, nos educadores. E aí, não tem caminho fácil aqui. Não dá para querer que os nossos filhos, né, saibam lidar com as frustrações, não se joguem no chão, não gritem, chorem quando eles são contrariados. Se a gente, quando, por exemplo, o computador não funciona, a gente xinga, a gente fica apertando o botão lá, impaciente, com raiva. Não dá para querer que eles reajam bem quando a gente fala um não. Se a hora que a gente leva uma fechada no trânsito, a gente desconta toda a nossa raiva, né? Então, a gente tem que entender que esses sentimentos, né, raiva, tristeza, angústia, alegria, felicidade, entusiasmo, eles vão vir, mas a gente tem que gerenciar. E aí é que é bom falar que não existe sentimento bom e ruim, tá? Existem emoções agradáveis e desagradáveis. Esse assunto é muito extenso, por isso ele faz, claro, parte da nossa jornada para pais e mães fora da caixa. Mas para vocês entenderem um pouquinho, tá? A gente precisa o quê para esse desenvolvimento emocional? Primeiro, a gente precisa de perceber as emoções, tanto as nossas quanto dos outros. Depois, a gente tem que parar um pouquinho, raciocinar a partir do que essas emoções estão dizendo para a gente, né? Então, a gente vai tentar entender o que essas emoções significam, quais são os sentimentos que estão vindo e gerenciar isso na relação com o outro. E aí vocês podem dizer, Patrícia, lindo isso na teoria, mas como faz? Gente, faz treinando, treinando e treinando todos os dias, com a gente e com as nossas crianças, naquelas situações do cotidiano, sabe? Quando a gente precisa de dar comida, dar banho, botar para dormir, que a criança se frustra quando a gente fala um não, né? Então, é nesses momentos que a gente vai treinar e desenvolver isso. Mas eu vou dar uma pinceladinha aqui para vocês entenderem melhor, com algumas dicas de como a gente pode fazer, né, essa estimulação emocional com a criança. Então, começa, gente, pela autopercepção e pelo autoconhecimento. Nomeiem os sentimentos e emoções. Converse com a criança sobre o que você mesmo está sentindo. Né? E lembre que não tem bom sentimento e mau sentimento. Tá? Então, é importante a gente acolher todos aqueles sentimentos. Quando acordar, né, pergunta para a sua criança como você está se sentindo. Diz para a sua criança como você está se sentindo ao acordar. E não mascara. Se você não está legal, fala para a sua criança, nossa, eu não dormi bem, eu ainda acordei cansada. Né? Antes de almoçar, pergunta como é que você está aí? Está com fome? O que você está sentindo aí no seu corpo? Depois que ela almoçar, pergunta, e agora? Essa sensação melhorou? Porque as crianças muito pequenas, até os 5, 6 anos, elas são extremamente concretas. Então, antes delas perceberem as emoções, elas precisam de perceber até as sensações físicas. Né? Então, procura também explorar com elas as texturas das coisas, os sabores, o que elas gostam, o que elas não gostam. Segunda dica, leia histórias sobre emoções.
né? Joguem jogo da memória, quebra-cabeça, dominó, que tragam imagens sobre esse tema, onde a gente tem muito. Isso vai ajudar a criança a começar a entender que existe o quê? Um leque de emoção. Não é só alegria e tristeza, tá? Não é só raiva e tranquilidade. Tem todo um leque aí. Brinca muito de faz de conta, deixa os bonecos sentirem as emoções, entra na brincadeira, chora como se fosse boneca, sinta raiva, lute, porque a criança vai elaborando de uma forma concreta as emoções dela. E, finalmente, terceira dica e a mais importante, nunca, gente, nunca reprima, esconda ou substitua uma emoção. Isso vale para a criança e vale para você também. Se você estiver triste, fala para o seu filho, olha, mamãe está triste, aconteceu isso, né? Mamãe hoje está muito cansado, papai hoje está cansado, teve um dia cheio no trabalho. Quando eu fico cansada, minha paciência fica desse tamaninho. Será que você pode me ajudar? Vamos colaborar comigo? Quando você faz isso, Léo, você traz para a sua consciência as suas emoções e você consegue ser menos refém delas, tá? Então, você já está dizendo ali para o seu filho, você já sabe que você vai precisar ser mais tolerante porque está cansado, por exemplo, tá? E também mostra para sua criança que você não é super-herói, você é um ser humano. E nunca mude o foco de imediato. Deixa a criança sentir, acolha aquele sentimento. Diz para ela que você está percebendo que ela está cansada, chateada, frustrada, com raiva. E só depois que ela sentir aquilo é que busca uma solução ou mudar de foco. Tá? Então, uma distração daquela emoção só vem depois que a criança tiver sentido. Bom, tem muita coisa mesmo, como eu falei, o assunto é extenso. E para não ficar também dando spoiler aqui da nossa jornada, eu vou parar por aqui. Por agora, Léo, você que está me ouvindo, o importante é você começar a perceber em você as emoções, conversar com a criança sobre o que ela sente e acolher este mundo emocional. Vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Excelente bate-papo, Paty. As pessoas querendo conhecer um pouco mais da Patrícia Casasanta, um pouquinho mais do trabalho de vocês, como é que elas fazem? Bom, então, elas podem ir na Escola Sempre, né, que fica no Lago Norte, onde a gente faz, inclusive, essa educação emocional na prática. Tem o nosso site www.escolasempre.com.br e nas redes sociais, @escolasempre, e tem a minha rede também, @PatríciaCP Almeida, tanto no Instagram quanto no Facebook. Muito bom. Patrícia, obrigado demais e até semana que vem. Obrigada, até semana que vem. Você está ouvindo na rádio com Leonardo Rabelo. Momento Direito do Trabalhador, com doutora Fernanda Rocha. Minha professora, doutora Fernanda Rocha, advogada e professora de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Direito do Consumidor... Eu vou esquecer de novo. Teve aula de civil. Não, inclusive foi minha professora de Direito Civil, como é que eu fui esquecer logo essa? Tudo bem, Fernanda? Como é que você está? Tudo bem, Léo. Um abraço aí para todos os ouvintes. Muito bom. Fernanda, o que você tem para a gente hoje? Léo, hoje eu queria falar dos direitos da gestante, né? E não só da gestante, porque desde 2017 a gente vem tendo uma modificação na legislação trabalhista, não só pela reforma trabalhista, mas também por outras legislações, os direitos da mulher gestante e também tanto do pai quanto da mãe adotante. A gente sabe que há um tempo já, esses direitos da mãe adotante, do pai adotante, eles foram igualados ao da mulher gestante. Então, em regra, os direitos básicos daquela mulher que está gestante é a estabilidade no emprego, desde a gravidez, desde a gestação, desde a confirmação dessa gravidez, até 5 meses após o parto. Esse direito de estabilidade ele é reconhecido na Constituição Federal, ele é um direito muito importante, porque a gente sabe como é difícil, né, para uma gestante, por exemplo, se encaixar no mercado de trabalho. Então, toda gestação e também 5 meses após o parto, ela tem direito a essa estabilidade. Não é necessário que o empregador, que ela tenha conhecimento dessa gravidez, então muitas vezes ela é dispensada, descobre que estava grávida, depois ela tem direito a ser reintegrada, porque a ideia aqui desse direito é proteger também aquela criança que vai nascer, é garantir que aquela criança nasça numa família em que o pai e a mãe estejam empregados.
E esse direito à estabilidade, Léo, desde 2017, ele também é aplicado ao empregado adotante. E é muito legal porque a CLT traz a expressão empregado no masculino. Então, se um homem adota uma criança, desde o momento em que ele tem ali a guarda provisória para fins de adoção, ele também vai ter essa mesma estabilidade. Então, isso vai se aplicar ali para os casais homoafetivos também, e para o homem, né, caso ele venha a adotar. E também nós temos o direito à licença maternidade. A licença maternidade, ela é de 120 dias, tá? E aí ela pode começar ali 28 dias antes do parto, ela já pode se iniciar. Essa licença maternidade, ela não é paga diretamente pela Previdência Social, no caso dos empregados urbanos, ela é paga diretamente pelo empregador, e aí no final do ano, o empregador ele consegue aquela compensação tributária, ele consegue compensar aqueles valores que ele pagou de licença maternidade com os tributos que porventura ele tenha que pagar. E no caso da empregada doméstica, a licença maternidade ela é paga diretamente pelo INSS, o empregador doméstico não tem que pagar a licença maternidade diretamente. E aí também, desde 2017, a gente tem o direito aí de licença maternidade para aquele genitor que sobrevive, né? Vamos supor que, infelizmente, a mãe faleça ali durante a licença maternidade, o genitor sobrevivente ele tem direito a cumprir ali o restante da licença maternidade, obviamente, se cuidar da criança, né? Se ele ficar responsável pela criança, ele vai ter direito a esse restante, a esse período. Esse direito, Léo, ele vem muito da jurisprudência, tá? Nós já tínhamos decisões judiciais anteriores à modificação da lei, aplicando tanto para o genitor supérstite, aquele que sobrevive, como também no caso das mães adotantes. Então, tanto a mãe ou o homem que adota também vai ter direito à licença maternidade, independentemente da idade da criança. Antes a gente tinha, para os adotantes, a gente tinha um escalonamento conforme a idade da criança. Mas a gente já tem hoje essa equivalência, então, independentemente da idade da criança, aquele que adota também vai ter direito à licença maternidade. Quando a gente fala, por exemplo, de um casal homoafetivo masculino, por exemplo, ou feminino também, apenas um dos dois, tá? Terá a estabilidade e a licença maternidade para também você garantir uma equivalência com o casal heterossexual. Aí eles teriam que fazer aquela opção ali no momento do parto, ou do parto, né? Se for ali uma reprodução assistida ou da própria adoção, tá, Léo? Eu quis trazer esses direitos aqui porque esse momento é um momento muito importante, né, para a família, momento em que a família está se constituindo, é um momento, acho que, muito importante para todo mundo, é um momento de muita fragilidade, para quem adota, por mais que não tenha passado por aquele processo físico da gestação e do parto, a gente sabe que é um momento muito importante também para adaptação, você precisa ali dar uma atenção muito especial para aquela criança, o ato de adotar é tão bonito, é tão generoso, então eu estou trazendo aqui essas informações para que todo mundo fique sabendo aí quais são os seus direitos no caso da adoção e no caso da mulher gestante, que ainda tem, infelizmente, muita dificuldade para adentrar e se manter, né, no mercado de trabalho. Com a pandemia, as mulheres vêm reclamando, né, porque elas estão sendo as mais atingidas, porque culturalmente a responsabilidade pelos filhos, pela criação, ainda é da mulher em muitas famílias, ainda é só da mulher em muitas famílias, e fica muito difícil você trabalhar em casa com criança e tudo mais, nesse momento em que as crianças ainda não estão indo para a escola, Léo. Essas eram as dicas que eu queria trazer hoje para vocês. Muito bom. Fernanda, só me chamou a atenção uma coisa aqui. Às vezes a mulher, ainda existe muito preconceito, né? Mas a gente acha que não, mas a verdade é que existe. E é muito importante, você trouxe algo tão importante para a mulher ficar claro o seguinte, licença maternidade não é favor, é direito, e depois o empregador ele não está tendo uma perda. Não. Porque isso, depois, o dinheiro que ele paga, entre aspas, ele está recebendo de volta quando ele não tem que pagar alguns impostos, quando isso é abatido. Então, a empresa, a princípio, não tem perda financeira nenhuma.
Nenhuma, Léo. Na verdade, a sociedade que está arcando com a licença maternidade, a previdência social, porque é um infortúnio, da mesma maneira que alguém quando se aposenta por invalidez, e a sociedade ela precisa, de fato, arcar com esse custo, né? Porque é um interesse da sociedade que as crianças elas se desenvolvam muito bem, elas sejam muito bem educadas para o futuro desse país. Então, é muito importante lembrar que os empregadores eles não têm prejuízo, tá, com a licença maternidade. Pelo contrário, a mulher que acaba tendo um prejuízo porque ela acaba se afastando um pouco, né, ali por 120 dias, ela sempre fica muito preocupada com a carreira, se alguém vai pegar o lugar dela, se quando ela retornar, acabar a estabilidade, ela vai ser ou não dispensada, sempre tem esse medo, por uma questão cultural. A gente sabe que as crianças, principalmente pequenas, quando ficam doentes nas escolas, a escola liga para a mãe, quando tem que levar no médico é a mãe que tem que levar e não o pai. Então, as empresas ainda têm muita resistência em contratar mulheres, né? Infelizmente, eu já ouvi essa pergunta, por exemplo, se eu tenho filhos pequenos em entrevista de emprego, se eu pretendo me casar, o empregador nem pode fazer esse tipo de pergunta numa seleção. A vida íntima da mulher, se ela pretende engravidar, ele não pode perguntar nem se ela está grávida, Léo, isso é uma questão muito íntima. Então, e os homens, em geral, eles não ouvem, né? Eles não escutam essas perguntas nas entrevistas de emprego. Eles não escutam se eles pretendem se casar, quantos filhos eles têm, com quem vai ficar os filhos, porque se presume que isso é uma responsabilidade da mulher. Então, a mulher ainda sofre muito no mercado de trabalho. Os países desenvolvidos, Léo, resolveram isso dando licença maternidade para o homem também, né? Em alguns países como Suécia, Suíça, você tem ali os 4, 6 primeiros meses da mulher e os 6 meses, você tem ali 1 ano de licença maternidade. O primeiro ano da criança, ela tem ali um genitor em tempo integral disponível para ela. O primeiro período seria da mulher para garantir a amamentação e o segundo período do homem. Isso culturalmente faz com que o homem também se sinta responsável pela criação daquela criança e também gere ali o mesmo impacto na carreira e no mercado de trabalho do homem e da mulher. Assim, é uma maneira de você conseguir igualdade, porque, de fato, a gente conhece, a gente sabe que os empregadores ainda têm muito receio de contratar mulheres, em geral, por conta da licença maternidade e da estabilidade. Muito bom, muito esclarecedor. Fernanda, as pessoas querendo ter mais acesso a você, a tanto conhecimento, quem sabe até tirar dúvidas sobre este tema. Como é que as pessoas fazem? Léo, no Instagram, acho que é a maneira mais fácil, por direct. O meu Instagram é fernandarocha.t. E também no YouTube, o canal Direto do Trabalho, lá tem vídeos que eu comento alguns filmes, quem tiver interesse, alguns livros também. Quem tiver interesse é só me procurar, Léo, inclusive para tirar dúvida, sugestão de próximos temas que os ouvintes querem que a gente trabalhe. Estou totalmente à disposição, Léo. Muito bom. Fernanda, a cachorrada aqui tá latindo. Fernanda, obrigado demais. Fica com Deus. Até semana que vem. Grande beijo, Léo. Tchau, tchau. Um beijo para todo mundo. Você está ouvindo na rádio com Leonardo Rabelo. Não valoriza, não se importa, nem fica chateado com a calúnia. Isso pode acontecer com qualquer um. Todos nós estamos sujeitos à calúnia. Mas aprenda a superar a calúnia, vivendo de tal maneira que o caluniador nunca tenha razão. E não revide um ataque com outro ataque. Não se magoe com o caluniador. Eu sei que é difícil, mas perdoe sempre. Faz só uma coisa. Viva de tal maneira que o caluniador nunca tenha razão. Você está ouvindo na rádio com Leonardo Rabelo. Dulce Cristina mudou a vida através da própria educação e hoje vem transformando a vida de tanta gente com a língua portuguesa, nossa língua. Tudo bom, Dulce? Como é que você está? Tudo bem, Léo? Um prazer estar aqui, estou bem. E você, como está? Muito bem. Como é que o professor, nesses tempos de pandemia, está passando por grandes desafios, hein, Dulce? Verdade. Mas, assim, todo grande desafio traz também muitos benefícios, né? Está sendo um intensivão para todos os professores, hora de reinventar, de discutir a educação. Então, estou aproveitando do máximo essa pandemia. E é assim, eu acho que os piores momentos são os que mais nos ajudam a crescer.
Muito bom. Você sabe disso e sabe disso muito bem. Aham. Dulce, Verdade. recomendo para quem está nos ouvindo, para quem está assistindo nas redes sociais, para procurar depois ou nos mandar uma mensagem para assistir a história da vida da Dulce, assim, um pequeno relato, são um pouco mais de 10 minutos, que vale muito a pena assistir, sabe? Te impulsiona, te motiva, uma virada fantástica. Dulce, vamos lá? O que você preparou para a gente hoje? Então, Léo, vou continuar com a mesma estratégia, que é, vamos conversar um pouquinho sobre o modo de falar, mas também dar umas dicas de como escrever, né? Como eu falei no nosso último encontro, é preciso falar corretamente, porque isso fica internalizado, né? A gramática internalizada. Então, você reproduz corretamente. E assim, eu sempre pego essas dicas para vocês do que eu escuto todos os dias, do que eu ouço, né? E é muito comum a gente ouvir quando eu vim, né? Quando eu vim, se eu vim, sei lá, uns negócios assim muito louco do verbo vir, né? E aí, assim, qual é a forma correta de falar? É quando eu vier. Quando eu vier, eu aviso com antecedência e tal. E se eu viesse, eu também avisaria. Então, é bem interessante você observar aí que o subjuntivo, ele sempre traz algumas dificuldades na hora de falar, né? E isso ainda se intensifica com o verbo ver, ver de enxergar, né? Que as pessoas dizem quando eu ver. Quando eu ver você, assim, sabe? Eu ouço bastante isso, mas é quando eu vir você. E é muito estranho que você fala, poxa, mas quando eu vir de enxergar, de ver, quando eu vir você, eu falarei sobre a sua beleza e tal. Então, as pessoas sempre se confundem, né? Então, verbo ver é quando eu vir você. E verbo vir com de locomoção é quando eu vier, tá bom? Então, ficar bem claro essa parte aí na hora da fala. Porque o subjuntivo realmente, às vezes, deixa algumas dúvidas, certo? Acho que até quem estuda um pouco mais português, na hora de ouvir, quando você fala, é esquisito, né? Quando eu te vir, eu te chamo. É isso, né? É isso. E aí as pessoas falam quando eu te ver, né? É isso. Uhum. Quando eu te ver, as pessoas falam. Soa um pouco estranho, né? Soa um pouco estranho. Isso mesmo. Bom, e quanto à escrita, Léo, eu vi no Facebook, no WhatsApp, simultaneamente esses dias, o prefixo latino des, né? Que é D-E-S. E as pessoas estavam colocando com Z. E aí sempre fica aquela dúvida cruel. Eu vou usar ali no inicinho o Z ou o S? Gente, sempre S, sempre. Porque é um prefixo, entende? É uma composição negativa da palavra, né? Então, eu vou fazer algo positivamente. Aí, eu preciso desfazer, é com o prefixo des. E ele não existe com Z, é só com S mesmo. Então, desfazer, desinformação, desinteresse, nem precisa ficar pensando, peraí, desinformação, eu vou escrever, e foi essa palavra mesmo que eu vi com Z, desin com Z. Aí, eu vou colocar com S ou com Z? Gente, sempre com S, porque é um prefixo, tá bom? Então, preciso deixar isso também muito claro. E uma outra dúvida muito frequente, essa não é de escrita, em sala de aula que eles sempre me perguntam. Professora, eu falo baixo autoestima ou baixa estima? Então, você pode falar os dois, né? Só que, assim, tem sentidos diferentes. O que você queria dizer, se eu estou com baixo autoestima, com baixa autoestima, ou com alta autoestima, são palavras diferentes, né? Este alta é um adjetivo, certo? Então, ele é escrito com L. Mas o alto de estima é um prefixo. Na verdade, é um falso prefixo, né? O que são falsos prefixos? São aqueles prefixos que têm sentido por si só. E ele significa próprio, si próprio, né? Então, quando você fala assim, autoajuda, esse auto, de autoajuda, de autoestima, não é o auto com L, de alto e baixo, certo? É o auto de si próprio. Então, quando eu falo autoajuda, eu estou ajudando a mim mesma. Quando eu estou fazendo autorreflexão, eu estou fazendo uma reflexão sobre mim mesma, sobre mim própria.
Quando eu estou falando de autoestima, eu estou estimando, eu estou com afeto por mim mesma. Então, o correto é baixa autoestima ou alta autoestima. Só que a escrita é diferente. Será que deu para entender, Léo? Deu para entender. O nosso português, com seus ricos detalhes, é que nos faz... tem que encarar com uma boa diversão e com um aprendizado, porque a nossa língua é lindíssima, né, Dulce? Isso mesmo. E, assim, uma pergunta também que eu recebo bastante é... Porque a língua portuguesa, ela exige leitura. O professor de língua portuguesa, por si só, ele ama ler. E os meninos me perguntam muito, professora, como que eu desenvolvo o meu gosto por leitura? Gente, indo um pouquinho de cada vez, tá? E assim, vocês precisam entender que a leitura, o estudo, às vezes ele é cansativo mesmo. Então você tenta mudar de vida, você fala, não, eu vou dar um rumo diferente para minha vida. E de repente você quer começar a estudar 5 horas por dia, seguidas, 3 horas por dia, você não vai conseguir, porque você não está habituado. Tudo bem que 3 horas por dia é muito proveitoso você estudar, mas você pode fragmentar esse tempo, entende? Você pode estudar meia hora, descansar um pouquinho, estudar mais meia hora. Não precisa ser seguido, para você não ficar desmotivado e cansado demais mentalmente. Então, a dica que eu dou para vocês hoje é o seguinte: pegue um livro muito interessante, que deixe você emocionalmente afetado. E hoje eu trouxe uma aqui para dar uma dica para vocês. Vocês precisam, todo mundo que se preza precisa ler este livro aqui, tá bom? Que é Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Por quê? Porque quando você vai escrever bem uma dissertação argumentativa, você precisa fundamentar teoricamente. Você tem que dizer de onde foi que você tirou as suas ideias. Neste caso, você tem que ler livros que te agregam em muito, em história, em geografia, em literatura, para você ter um repertório muito amplo, certo? Este livro, ele é o diário mesmo, ou seja, conta toda a vida, de fato, da Carolina Maria. Isso quer dizer o quê, galerinha? Que vocês podem pegar este livro, porque ele é interessante, porque ele mexe com seus sentimentos, porque conta a realidade do desprezo dos governantes da época, que é Jânio Quadros e Juscelino Kubitschek, para as pessoas faveladas da época. Inclusive, o livro se chama Quarto de Despejo, porque esse despejo representa a favela, o quarto representa a favela. Ou seja, o governo despeja na favela todos os pobres, os analfabetos, os pouco instruídos, os incapacitados, os famintos. Eles despejam lá, como foi mesmo na construção de Brasília, né? O pessoal terminou de construir Brasília, os trabalhadores, e eles foram despejados para a periferia. Então, se você pega um livro desse aqui, que te emociona, e você começa a ler 20 minutos por dia, você começa a se dedicar a ele, você vai despertando o seu gosto pela leitura. E você vai criando repertórios para você fundamentar a sua redação. Porque, como eu te disse, isso daqui fala de uma época, a época dos governantes Jânio Quadros e Juscelino Kubitschek. Então, você vai entender de política, de pobreza, de desvalorização do ser humano, da humilhação, do desprezo e... Nossa, como é forte o nome Quarto de Despejo. Ninguém podia criar um nome melhor para um livro e você pensar que esta mulher aqui era basicamente semi-analfabeta, né? Que ela vivia o quê? De catar recicláveis. Olha que coisa mais linda. E mudou a realidade dela por meio da escrita de um diário. Então, se ela pode, vocês podem. Excelente dica. Dulce Cristina, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Dulce, as pessoas querendo ter acesso a você, conhecer um pouco mais do seu trabalho, quem sabe pegar outras dicas, como é que elas fazem? Então, elas podem entrar em contato comigo pelo Instagram, @profadulce. @profadulce. Profadulce, ok. Isso. Dulce, muitíssimo obrigado. Semana que vem estamos de volta. Sim, se Deus quiser. Obrigada a você. Tchau, pessoal. Você está ouvindo na rádio com Leonardo Rabelo. Quer se tornar um falante da língua inglesa sem enrolação? Nós vamos te ajudar. Este programa tem o apoio cultural da Inspire Idiomas. Aprenda inglês online com segurança e no conforto da sua casa. Torne-se um falante da língua inglesa.
WhatsApp +5561 982115692 ou acesse instagram.com/inspireidiomas e saiba mais. Inspire Idiomas. Torne-se um falante da língua inglesa. Você está ouvindo na rádio com Leonardo Rabelo. Lição sobre o inesperado com Isabela Fialho. Isabela Fialho. Ó, fora do ar eu tava brincando, você quer Isabela? Olha, alguém para poder enfrentar a dor e sair com um sorriso no rosto se chama Isabela Fialho. Eu tava brincando com ela, que ela tava contando, ela vai contar daqui a pouco. Eu falei, tá bom, Isabela, vem ensinar a gente a ser homem aqui que a gente tá precisando. Isabela, seja bem-vinda mais uma vez. Como é que você está? Muito obrigada. Tô bem, graças a Deus. Isabela, vou começar só por aqui. Daqui a pouco você traz aquilo que você preparou para hoje. Mas você falou que você teve um pequeno acidente doméstico, coisa comum. Você estava falando que caiu um pote de shampoo novinho, estava cheio no seu dedo do pé. Foi. Para qualquer um. Agora, tá? Foi o quê? Foi o dedinho? Foi o dedão? Foi o quê? Foi o dedo do meio, exatamente o do meio. Tá. Não sabe como tá é que uma conseguiu. bolinha assim, ó. Ah, inchou desse tanto. Inchou, tá roxão. Pior que eu não consigo mostrar, né? Porque eu não consigo levantar a perna aqui. Não, fica tranquilo. Mas... Para quem está ouvindo hoje pela primeira vez um bate-papo com a Isabela passou por 2 erros médicos. Ela sente dores terríveis, e o uso de morfina constante, e ela chega a sentir dores hoje após 4 anos, né, por um tempo paraplégica, e após 4 anos ela sente dores terríveis a ponto de desmaiar. Me conta como é que foi aí, Isabela, essa experiência aí de um pequeno acidente doméstico. Então, graças a Deus, quando eu fui num banho, eu estava saindo do banho, e eu chamei a minha mãe para ela conversar comigo, porque eu tinha acabado de sair da fisioterapia e ela já ia sair para trabalhar. Falei, vem cá, vamos conversar. E graças a Deus ela estava lá. Por quê? Porque tudo que bate no meu pé, ainda eu desmaio de dor. Era da altura do peito para baixo isso. Se passasse a mão, eu desmaiava, não aguentava. E hoje está só no meu pé. A mão. Teve até um caso que o cirurgião plástico que fez as minhas cirurgias foi me visitar quando eu estava na clínica já, ainda, quer dizer, e aí ele me visitava todos os dias e teve um dia que ele meio que, sei lá o que aconteceu, ele veio em mim e falou assim, como é que você tá? Passando a mão aqui, assim. Uhum. E aí foi um desastre total, minha mãe começou a gritar e eu gritava e desmaiava de dor, porque isso era o meu médico neurologista, ele fala que é como se estivesse passando uma faca em mim. Luiz Cláudio. Ele fala isso, Cláudio. Ele fala que é como se estivesse passando uma faca. Cada vez ele fala uma coisa diferente para tentar mostrar para as pessoas como é a minha dor. E aí a minha mãe começou a gritar e esse cara, ele falou assim, ficou doido, falou, vou buscar um aparelho de pressão. E nunca mais voltou. Nunca mais. Desapareceu. Porque ele viu que ele fez besteira. Porque a minha dor é... E hoje, a minha dor no pé é só se bate alguma coisa ou se o meu pé bate no chão. Assim, nas trepidações e tal. Passar a mão não dói mais. Eu consigo botar e tirar o tênis sozinha. Porque antes eu não conseguia. Minha mãe tinha que fazer, desmaiar. E aí, hoje eu já consigo. Mas, isso de bater, de cair, o negócio do shampoo estava novinho. Ele caiu, já dói normalmente para todo mundo, né? Já é uma coisa que... Pô, no dedo, certinho, no dedo. Dá para ver aonde que caiu no dedo. Ele tá inchado, principalmente onde que caiu e fez uma ferida. Só de imaginar já dói aqui. E aí, graças a Deus, a minha mãe estava comigo. Porque eu desmaiei, ela me segurou. Senão eu teria batido a cabeça. Não tinha como. Eu ia cair mesmo até a cabeça. Você desmaiou na hora. Você estava tomando banho, estava no box ali, na hora você desmaiou.
eu fui sair, esbarrei no negócio e o shampoo caiu. E aí, graças a Deus, a minha mãe estava comigo. Ela já me levou para a cama. E aí eu tomei uns remédios mais fortes, que são para esses momentos. A gente fala de SOS. E fiquei o dia todo botando gelo, pé para cima e morrendo de dor. Fiquei até dopada no dia seguinte, de tanto remédio que eu tomei. Eu falei que eu tava de uma ressaca de remédio no dia seguinte. Mas já tô ótima. Fui no shopping comprar roupa, tô bem. Minha terapia. Fui comprar roupa pra malhar. Pra fazer terapia, pra essas coisas passarem. Pra isso não me afetar tanto mais. Muito bom. Esse sorriso aí só mostra, né? Você vê que algo tão corriqueiro se transformou numa coisa tão gigantesca. Que bom que você tá bem, tá feliz. É uma coisa que realmente ainda me dói muito. Acaba com... Eu fico realmente dopada de remédio para eu conseguir aguentar. Senão eu não aguento. Mas tá passando, tá passando. Imagina, já foi da altura do peito para baixo, já tá só no pé, tá indo embora. Massa. Muito bem. E você tinha preparado o que para hoje, Bela? Então, eu queria muito falar sobre o abrigo hoje, sobre a gente ajudar quem precisa, porque o abrigo eu descobri a partir da minha dor, né? Que eu falava que eu queria ajudar as pessoas que já passaram por isso ou estão passando pelo que eu passei, alguma coisa parecida. E aí eu descobri o abrigo, que é o abrigo da Ceilândia, que são 50 deficientes mentais e físicos que foram abandonados pela família. São pessoas que ou nasceram com a deficiência ou adquiriram ao longo da vida. Então, assim, tem caso de um cara que foi atropelado e ele hoje não consegue falar, não consegue andar, não consegue fazer nada sozinho. E você chega, olha para ele, ele te olha com o maior sorriso do mundo. É emocionante, ele não consegue falar, mas o sorriso dele, e aí a gente começa a conversar com ele, ele começa a chorar, sabe? De emoção, de ter um carinho, de ter pessoas ali se preocupando com ele. É uma coisa maravilhosa, é lindo de ver. E o abrigo tem uma história muito forte, assim. A antiga administração, a antiga direção do abrigo praticava maus tratos com eles, batia neles, tinha desvio de verba. Era uma coisa que, assim, muito triste, porque são pessoas que precisam só de ajuda, eles só precisam de um sorriso, e eles estavam ali, eles não fazem mal a ninguém, sabe? A ninguém. Bela, como é que chama esse abrigo? Abrigo dos Excepcionais da Ceilândia. E fica onde? São Você excepcionais. Sabe onde é? Hã? Você sabe onde é que fica? Ele fica perto do... Qual é a faculdade que tem lá? Me deu branco aqui agora também. Eu não sei dizer. Mas se a pessoa entrar no Google, por exemplo, ela coloca o que para poder encontrar? Abrigo dos Excepcionais da Ceilândia. No Instagram é abrigo_AEC. Abrigo_AEC. Eu quero seguir esse pessoal. São pessoas que passaram por acidentes, ou nasceram ou perderam alguma mobilidade, é isso? Mental. E aí foram abandonadas. Ah, tá. Essa pessoa tem deficiência mental e física e foram abandonadas. Não, mental ou física também. Mental ou físico. Ou seja, tem a dor física, mas também tem a dor emocional aí pelo abandono. E ainda sofreram por muito tempo que, assim, ali dentro. Léo, teve a última vez que eu fui, teve um deles, 13, são 50, né? 13, eu acho que 13 deles estavam indo para a escola. Conseguiram ir para a escola. E um deles escreveu um livro. É a coisa mais linda. É a coisa mais linda do mundo, sabe? E aí... Ai, tá me ouvindo? Tá me vendo? Tô te vendo bem. Ah, tá. E aí, em 2015, a direção mudou. Mudou tudo lá.
Hoje, quem administra, quem é o diretor é o Daniel. Daniel é uma pessoa super do bem. Ele me contou toda essa história. E hoje, por que eu estou falando do abrigo? Porque o governo quer fechar o abrigo por conta dessas denúncias. Só que a direção mudou, sabe? E ele quer acabar, o Ministério Público quer acabar com o abrigo. Isso é muito sério, porque tem pessoas lá que já moram há 35 anos lá, que cresceram lá. E aí, separar essas pessoas, que são uma família que eles têm, pode causar danos irreparáveis. Vão distribuir alguns por Brasília, os acamados querem levar para a Vila do Pequenino Jesus, e os outros vão ficar distribuindo para onde aceitarem eles, sendo que eles têm lá uma família mesmo, pessoas que se importam. Eu levei amigos que trabalham com arquitetura e estavam reformando lá uma área que eles precisam, sabe? Estou levando uma área meio jurídica para ajudar uma pessoa que trabalha com empoderamento de mulheres, que tem um instituto, vai doar um valor. Então, a gente está tentando fazer tudo para melhorar. E aí querem acabar com o abrigo. Não estão nem pesquisando da direção nova, sabe? Nem viram, não estão nem aí. Isso é muito triste. Lá eles ficam na antiga sede do time de futebol da Ceilândia. O time doou o espaço para eles. É um espaço ótimo, sabe? É grande, maravilhoso. E eles são muito felizes. E é muito triste isso. Então, o que eu quero falar aqui, vamos ajudar na forma que a gente pode. Quem puder, sabe, ajudar qualquer coisa que seja. Porque a gente não pode deixar isso acontecer. A gente não pode deixar. Isabela, repete de novo o endereço deles lá, por favor. Você quer o endereço certinho? Não, o endereço no Instagram. Ah, tá. Abrigo_AEC. Se as pessoas... de Abrigo dos Excepcionais da Ceilândia, AEC. Ok. Pessoal, vamos lá. A gente está falando da Isabela, uma menina que passou por uma situação terrível e descobriu na dor uma motivação para ajudar outras pessoas. E ela está com clamor aqui agora. Eu queria que a gente se mobilizasse. Se as pessoas quiserem falar com você em relação a esse abrigo, talvez seja mais confortável para elas, como é que elas fazem para falar contigo, Isabela? @Bela Fialho. Pode falar comigo. Qualquer ajuda basta, assim. Parece que a qualquer momento o Ministério Público vai lá fechar. Então... É Bela com um L só, não é isso? Um L só, isso. @Bela Fialho. Se alguém tiver conhecimento na política também, puder nos ajudar nesse sentido, conhecer alguém no Ministério Público, ou se esse vídeo puder chegar até o Ministério Público de alguma forma, é um clamor aqui para que seja revisto isso. Isso já é uma decisão tomada? Eu não tenho certeza. Eu sei que o processo está correndo na justiça e agora, na pandemia, ainda correu ainda mais. Então, parece que está a qualquer momento para sair essa decisão e parece que vai ser favorável ao Ministério Público para fechar. Vamos tentar divulgar, então, para o máximo possível de pessoas. Você que está tendo acesso a esse vídeo, peço que você divulgue também. Muito sério isso que está acontecendo. Isabela, nosso tempo, infelizmente, acabou. Obrigado demais, mais uma vez, por você trazer coisas tão importantes para a gente. A gente precisa se dar as mãos e trabalhar. Né? Eu que agradeço. Obrigado pelo teu exemplo de vida sempre. Fica com Deus e até semana que vem. Até. Você está ouvindo na rádio com Leonardo Rabelo. Momento Atualidades, com advogado, professor, ativista social, presidente da Associação Corrente do Bem 40 e pessoa humana, Jesus Valentini. Doutor Jesus Valentini, advogado e, como dizem por aí, o mestre das atualidades. Como é que você está, Jesus? Tudo bem? Tudo bem, estou muito feliz de mais uma vez, olha aí, terçou, mais uma vez,
Vamos terçar aqui, né? E estou feliz com o tema de hoje. Ele foi pesquisado, ele foi muito bem trabalhado, e eu trato esse assunto com muita seriedade e com o coração apertado. Hoje, nós vamos conversar sobre o aumento da violência doméstica, do relacionamento abusivo em plena pandemia. É um assunto que me faz, inclusive, mudar o tom de voz, me faz refletir bastante, porque eu sou daqueles que ficam insistindo que nós estamos em pleno século XXI. Já era para a gente olhar as pessoas com toda a igualdade, toda a isonomia que existe, mas não existe no plano real ainda. Existe num plano abstrato. Existem leis, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que nasceu, meu querido, de uma forma tão triste. Ainda assim, ela está aqui, firme e forte. E lembrando que o Brasil foi condenado pela ONU por não ter analisado o caso dela conforme leis internacionais que ele aderiu. Imagine que o ex-marido deixou ela numa situação que deixou, hoje ela não anda mais, e que teve que pagar cestas básicas. Há alguns anos atrás, se batia em mulher, se violentava a mulher e já se levava a cesta básica para a própria audiência. Olha que vergonha! E eu estou falando de 12, 13, 14 anos atrás. Para mim, isso é pouco. Né? Foi outro dia. Jesus. Oi. O agressor levava a cesta básica já sabendo, eu vou entregar essa cesta aqui, estou livre. É isso? Sim, porque a lei dizia isso, meu querido. Olha que loucura. A lei dizia isso. E era tratado em pequenas causas. Era resolvido no juizado de pequenas causas. Era uma coisa rotineira, era briga de vizinho, como se fosse. Não era, né? Mas como se fosse. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. É uma questão cultural. É uma questão cultural que nós temos que romper, que nós temos que quebrar. E se eu ouvir um barulho e se eu ouvir uma mulher pedindo socorro, ainda que seja contra o marido dela, contra o companheiro dela, não é um assunto particular. É um assunto público, é um assunto que interessa a todos. O Estado ele tem o direito, em algumas situações, de adentrar a intimidade do casal, a intimidade das pessoas, desde que essa intimidade esteja ferindo, violando um dos dois lados. Então, veja, é uma intimidade que envolve toda a sociedade, porque é uma intimidade onde ela está sendo agredida, onde a mulher está sendo ofendida, e eu estou falando de violência não só material, não só patrimonial, não só física, mas a violência psicológica. Há alguns meses atrás, eu li uma reportagem onde uma mulher teve que fazer terapia por muitos anos porque ela colocou na cabeça que ela era, ouça essa palavra, um lixo. Ela ouvia isso de manhã, ela ouvia isso à tarde, ela ouvia isso à noite, ela dormia com isso. Então, ela se tornou um lixo. E aquele que chamava ela de lixo se colocava para cima. Ele era o inteligente, porque era mais ou menos o assunto assim, ele estudou e ela não. Então, como ele estudou e ela não, ele massacrava, ele humilhava. Você não serve para nada, você é um lixo, sabe? Então, essa reportagem me chamou muita atenção, por quê? Porque olha o poder da palavra, né? Olha o poder da palavra, isso entra na sua mente e dependendo de quem você da fraqueza que você tem, você assume esse papel. Ela assumiu o papel de lixo e ela achava, inclusive, que ele estava certo. Muitas das agredidas, das vítimas, acham que o agressor está certo. Muito. Eu ouvi isso demais. Eu ouvi da vítima assim, mas doutor, ele tem uma certa razão. Sabe, naquele momento eu percebia, a minha área acabou aqui, que é a jurídica, agora é a psicológica. Porque ele convenceu ela. Ele convenceu ela de que ela tinha que apanhar, de que ela tinha que ouvir aquilo, de que ele estava certo. Então, hoje, falar sobre esse tema é falar que nós temos que conversar. O primeiro passo, nós temos que conversar. E segundo, por quê que aumentou em plena pandemia? Para mim, a resposta é simples. Porque a caixa de Pandora se abre quando nós nos isolamos.
todos os monstros da caixa saem. E aí você isolado com uma outra pessoa, com uma pedofilia aumentou também demais. Demais, demais, demais. Crianças abusadas em plena casa pelos avós, pelos tios, pelas pessoas mais próximas, inclusive, né? Então, eu penso que, como nós não estávamos em sociedade, nós tivemos que nos fechar, nos isolarmos. Naquele momento, o agressor aproveitou. Aproveitou por quê? Porque a agredida não podia ir para a rua. A ofendida não podia pedir ajuda. Então, ele se sentiu empoderado. Ainda mais. Agora que está diminuindo o confinamento, agora que a população está começando a sair, nós estamos descobrindo que muitas coisas aconteceram. O que fazer e qual a solução? A minha, sempre em primeiro lugar, é conversar, dialogar. Isso que nós estamos fazendo aqui, ó. Aqui eu posso fazer com que alguém ouça e diz assim, gente, será que eu estou tendo um relacionamento abusivo? Será que eu estou sofrendo essa violência psicológica? Essa violência, que nem sempre é física, nem sempre é material, nem sempre é patrimonial. Às vezes ela é moral também, a violência moral. A Lei Maria da Penha traz todos os dispositivos onde vai explicando estas situações. Então, nossa, eu estou muito grato. Eu passei a semana, na verdade, feliz por poder falar sobre esse assunto, porque eu tenho uma menina, ela tem 8 anos, e eu quero que o mundo seja outro. Não quero que ninguém levante a mão para minha filha. E já até ensinei que ela tem que correr atrás dos seus direitos e que ela não vai permitir isso. O mesmo para vocês que estão me ouvindo e que são pais e mães de meninas, de mulheres. Não permitam isso acontecer. Vamos mudar o mundo, começando aqui, ó, com a gente. Ok? Jesus, obrigado por ter trazido esse tema importantíssimo. A gente está com uma parceira nova, o nome dela é Cristina, ela é professora da UNB, tem um projeto incrível até a nível nacional, que trabalha exatamente contra a violência doméstica. E obrigado de novo, cara, por você ter trazido esse tema. Um tema importantíssimo, agrega demais. Jesus, querido. Irmãozão, as pessoas querendo falar com você, quem sabe querer ter mais informações sobre esse tema e sobre tantos outros temas que você domina e outras coisas que você tem acesso também, como é que as pessoas fazem para chegar até o Jesus Valentino? Eu vou dar a resposta e quero falar mais uma coisa rapidinho. A resposta é meu Instagram, que é o que eu mais utilizo. Hoje mesmo estava aí no meu ativismo social, defendendo os camelôs, que é o assunto da próxima, né? Os ambulantes, que em plena pandemia não estão podendo vender, né? Então é um assunto à parte. E o Instagram, é lá no Instagram que eu coloco tudo, Jesus Valentini Oficial. E quero te perguntar, por que os meus 10 minutos passam tão rápido? Eu queria que você pesquisasse um pouquinho sobre isso. Eu tenho a impressão que foi só 1 minuto, porque quando você fez assim, parece... 60 segundos. Eu posso falar uma coisa? Eu não falei nada do que eu pesquisei. Nada, absolutamente nada. Oh, Jesus, irmão. Eu sei como é que é. Jesus, obrigado, irmão. Fica com Deus. Até semana que vem. Até semana que vem. Você está ouvindo na rádio com Leonardo Rabelo. Só um pouquinho. Para só um pouquinho. E depois diz para mim como é que foi. Só para, ouve e faz comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Por hoje foi isso. O Na Rádio com Leonardo Rabelo é um programa para toda a família. Venha conosco e convide seus amigos e familiares. Vamos juntos compartilhar o bem e unidos construir uma cidade e um país melhor.